Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante do direito ambiental aqui no Brasil. É uma jornada e tanto que vai de uma visão de pura exploração dos recursos naturais para um dos sistemas de proteção mais avançados do mundo. É uma virada de chave, uma mudança completa de perspectiva. E para a gente começar, fica a pergunta: o que uma lei de mais de 400 anos atrás, lá de 1603, tem a ver com os desafios ambientais de agora? Pode parecer estranho, mas a resposta mostra exatamente qual era o ponto de partida de toda essa história. Olha, por séculos, a natureza no Brasil foi vista de um jeito só, como uma fonte de recursos que nunca acabava, pronta para ser explorada. E a lei, claro, refletia esse pensamento, focando só no valor econômico e na ideia de propriedade. E o curioso aqui é a mentalidade por trás dessa lei. Esse trecho das ordenações filipinas não está preocupado com o bicho em si, mas com o fato dele ser propriedade de alguém. A natureza só tinha valor se tivesse um dono. E reparem na punição para um dano mais sério, o exílio, para o Brasil, que era visto como um lugar de castigo e exploração. Isso diz muito sobre como as coisas eram, né? Só que essa visão começou a mudar, e a mudar muito, no século passado. A ficha foi caindo de que os recursos não eram infinitos e que a degradação ambiental afetava todo mundo. Um alerta começou a soar, e bem alto, no mundo inteiro. E essa mudança não aconteceu do nada, claro. Foi uma onda de conscientização. Em 62, o livro Primavera Silenciosa foi um choque, mostrando os perigos dos agrotóxicos. 10 anos depois, em 72, a Conferência de Estocolmo botou o meio ambiente na agenda política global de vez. E em 87, o relatório Brundtland trouxe a definição de desenvolvimento sustentável que a gente usa até hoje. O Brasil, obviamente, estava absorvendo todo esse movimento. E toda essa influência global culminou num momento que foi um verdadeiro divisor de águas para o país. Um momento em que a proteção do meio ambiente deixou de ser algo secundário para se tornar um pilar da nossa nação. E o ano dessa grande virada foi 1988. Com a nova Constituição Federal, o Brasil redefiniu completamente a sua relação com o meio ambiente. Esse aqui é o coração da mudança, o artigo 225. Ele não diz que alguns têm direito, diz que todos têm. E não é um direito qualquer, é um ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial para a qualidade de vida. E o mais importante, a responsabilidade de proteger isso é tanto do governo quanto da sociedade, pensando não só em nós agora, mas nas futuras gerações. Isso nos leva a um conceito jurídico-chave, o direito transindividual. Parece complicado, mas na prática quer dizer o seguinte: o meio ambiente não é algo que pode ser fatiado e vendido como uma propriedade qualquer. Ele pertence a todo mundo junto. A poluição de um rio, por exemplo, não afeta só o dono da terra, afeta toda a comunidade que depende daquela água. É um direito de todos, de verdade. Certo, mas uma declaração tão forte como a do artigo 225 precisa de regras claras para funcionar no dia a dia, certo? Por isso, a lei ambiental brasileira se baseia em alguns princípios que são fundamentais, que guiam todas as decisões. Vamos focar em 3 que são a base de tudo: o princípio do poluidor-pagador, o da prevenção e o da precaução. Se a gente entende esses 3, a gente entende a lógica por trás de toda a fiscalização e proteção ambiental no Brasil. E aqui tem um ponto crucial: o princípio do poluidor-pagador não é uma licença para pagar e poluir à vontade. Muito pelo contrário, ele obriga quem cria um risco a bancar os custos para evitar o dano. Uma fábrica, por exemplo, não pode só despejar um resíduo e pagar uma multa. Ela tem que incluir no custo de produção dela o tratamento desse resíduo para que ele nem chegue a poluir. Agora, prevenção e precaução. Parece a mesma coisa, né? Mas a diferença é gigante e super importante. A prevenção lida com riscos que a gente já conhece. A gente sabe que desmatar a beira de um rio causa erosão, então a lei age para prevenir isso. Já a precaução lida com o que a gente não sabe. Pensa num produto químico novo. Não temos certeza dos efeitos a longo prazo. O princípio da precaução diz, na dúvida, melhor não arriscar. É agir para evitar um dano que pode acontecer, mesmo sem prova científica absoluta. Ok, a gente já entendeu a Constituição, os princípios, mas e na prática? O que acontece quando alguém desrespeita a lei? Bom, o sistema brasileiro foi desenhado para ser bem rigoroso. E é aqui que a gente vê a força da lei. Um único ato ilegal, tipo um desmatamento sem autorização, não gera só uma consequência. Gera 3 que correm ao mesmo tempo de forma independente. É a chamada tríplice responsabilidade. Essas 3 esferas são a civil, a administrativa e a penal. Na esfera civil, o objetivo é consertar o estrago. Quem desmatou tem que restaurar a área.
Na administrativa, o foco é punir a infração, geralmente com multas ou até suspensão das atividades. E na esfera penal, a coisa fica séria. A conduta é tratada como crime e pode dar até prisão. E o mais importante, uma não anula a outra. Uma empresa pode ser multada, obrigada a reflorestar a área e os diretores ainda podem responder a um processo criminal. É um sistema completo. Mas claro, o ideal é não precisar punir ninguém, né? É evitar que o dano aconteça. E para isso a lei tem ferramentas bem poderosas, principalmente preventivas, para controlar atividades que possam impactar o meio ambiente. A principal dessas ferramentas é o licenciamento ambiental. Basicamente, é um processo obrigatório em que o governo avalia, autoriza e define as regras para que uma atividade com potencial de poluir possa ser instalada e funcionar. Esse processo normalmente acontece em 3 fases. Primeiro, a licença prévia, que é tipo um sinal verde inicial. O governo analisa e diz, ok, o projeto pode ser feito nesse lugar. Depois, vem a licença de instalação, que autoriza o começo da obra. E por último, a licença de operação, que só sai depois que está tudo construído e o governo checa se todas as regras ambientais foram cumpridas. Aí sim, a atividade pode começar. É um controle passo a passo. E por que toda essa estrutura, todas essas leis, esses princípios? No fim das contas, o objetivo é um só: alcançar o desenvolvimento sustentável. Aquela ideia de que é possível e mais é necessário equilibrar o crescimento econômico com a justiça social e, claro, com a proteção do meio ambiente. Essa é a definição clássica, aquela que a gente viu nascer lá atrás no relatório Brundtland. É sobre pensar a longo prazo, usar os recursos que a gente tem hoje de um jeito que não falte para quem vem depois de nós. E assim a gente volta para o finalzinho do artigo 225. A essência de toda a nossa lei ambiental está aí. Um dever que é de todo mundo, de cuidar da nossa casa, não só para a gente, mas para todos que ainda nem nasceram. A lei nos dá o caminho, as ferramentas e as responsabilidades. Mas a grande pergunta que fica é, com tantas pressões econômicas e sociais do agora, do presente, como é que a gente consegue, na prática, honrar essa obrigação tão fundamental com o futuro? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o nosso amanhã.